Sério? Ah, Oi! Gente, estamos eu e a Lu aqui. Vocês estão ouvindo a gente bem? Eu e a Lu. Lu, você está me ouvindo bem? tô te ouvindo ótimo. Tá Eu ótimo. também. Estou te ouvindo bem também. Bom, então, gente, muito assunto hoje. Eu quero ver se esse tempo vai dar, assim, porque o roteiro está, assim, amigos. Amigos, não tá fácil. A Não gente tá está aqui fácil. com os computadores perto, porque não tá fácil. Mas eu acho que é uma live importante, né, Lu, para a gente conversar. A gente vai falar hoje sobre dança e mercado de trabalho, né? Eu acho que em momentos que estamos vivendo hoje é importante a gente trazer à tona esse assunto e também porque eu acho que aqui no Forró das Bonitas a gente fala muito sobre patriarcado, colonialismo, racismo, homofobia e às vezes essas pautas parecem estar recortadas, né, em espaços muito específicos. Só que quando a gente vê que, na verdade, essas são pautas que também fazem parte do nosso cotidiano do trabalho e do consumo, a gente vai começar a perceber que isso permeia muito mais a nossa vida como artista, né, Lu? Sim, a gente tenta pensar, né, quando a gente vai falar sobre racismo, quando a gente vai falar sobre patriarcado, a gente parece que tá falando sobre só um pontinho, mas tudo isso, gente, vira uma coisa só, que interfere muito no nosso meio, e principalmente de trabalho, principalmente no trabalho da dança. Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, que não tá tudo separado, não é um pontinho lá racismo, um pontinho aqui patriarcado, um pontinho aqui capitalismo. Não tá separado, tá tudo junto e misturado, infelizmente. Exatamente. Então, gente, nós vamos falar aqui algumas coisas, né, nesse quadro. Só que a gente queria também que vocês participassem. Então, vocês podem mandar dúvidas aqui nos comentários, podem mandar comentários. Tem uma caixinha aí de dúvidas do lado do adicione um comentário aí. Se não aparecer, manda no comentário a dúvida. A gente vai tentar responder aqui tudo e ainda falar tudo que a gente precisa. Mas não vamos parar o assunto aqui, tá, gente? Peguem um caderninho aí, anotem coisas que vocês podem pesquisar depois, né? Porque esse assunto a gente vai falar bastante aqui durante esse mês todo. Yes. Ai, a ideia da live mesmo é colocar umas pulguinhas atrás da orelha de vocês, que vai coçar durante um tempo aí, viu? Então, Não é pra ser confortável, não. Não vamos aqui dar, não. dar doce. A gente vai aqui pra dar chá de boldo, como diz um ex-professor meu. Porque é ruim, mas é bom, entendeu? Exato, mas porque faz bem. É um chá de boldo que é Isso. meio amargo, mas faz bem. Dá uma limpeza, é um negócio, tá? Bom, eu queria começar essa reflexão, que eu acho que a Lu pode me ajudar, com algumas perguntas, né? Quando a gente fala da profissão artista, a gente pode levantar algumas dúvidas aqui, que é quem tem acesso à arte, quem trabalha com arte, Quem paga por arte e quem é o artista perante a lei. Tipo assim, quem é considerado artista na lei? pois é. Então, essas são muitas perguntas que vão fazer parte de toda essa, de uma cadeia produtiva artística que vai dar um respaldo aí do que a gente vai falar umas coisas aqui, tá? Bom, primeiro a gente só, eu vou falar aqui da lei que dá o subsídio aos artistas, tá? É a lei na Constituição brasileira, tá, gente? Vale a nível nacional. Ela é uma lei de 1978, tá? 1978. Então a gente tem uma lei na Constituição onde diz que a profissão de artista, de técnico de palco, ou de qualquer coisa que você faça em fruição da cultura, está subsidiada nessa lei, tá? De 1978. Para a gente ter esse registro como artista, a gente pode conseguir por 3 meios, tá? O primeiro meio é pelo diploma de ensino superior. Então, por exemplo, eu, Juliana, eu sou formada em artes do corpo, meu bacharel é em artes do corpo. Então, eu tenho direito ao DRT, que é o documento
que me liga junto ao Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, que agora é uma secretaria, mas é esse documento que me liga diretamente às minhas funções trabalhistas, tá? Ou você pode ter um atestado de capacitação profissional, que às vezes você vem esse atestado por meio de cursos técnicos, né, como técnico de dança, técnico de iluminação, técnico de teatro e tudo mais. Ou você vai ter um atestado de capacitação fornecido pelo sindicato, que é quando a gente vai lá e faz a provinha do DRT. Não sei se vocês já fizeram essa provinha, mas existe uma prova que você vai lá, cada estado funciona de forma diferente, tá? Como que a gente faz isso? Então, cada estado vai lá e tem um jeito de se organizar essa prova. Você passa por uma prova, paga uma taxa e recebe esse atestado para tirar o DRT. Né? Você já fez a prova do DRT, ou Lu? Não. Tava nos planos, mas pandemia fez favor aí. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Bom, então, a gente está aqui falando de quem é artista, né? Então, artista são essas pessoas que estão subsidiadas, teoricamente, por essa lei, tá? De 1978. Mas esses artistas trabalham em que sistema? Gente, é difícil a gente falar muita coisa, mas assim... Eles trabalham dentro de que sistema, né? Hoje nós estamos no mundo vivendo dentro do sistema capitalista. O sistema capitalista é o sistema econômico que nós vivemos. Aqui nessa... Oi, fala aí. Só trocar de internet aqui que tá travando, mas pode continuar falando, só para avisar que tem que... Beleza. Show. Então, é o sistema que nós vivemos hoje. Essa live, nós vamos explicar algumas coisas sobre esse sistema. Eu não sei se ela vai ser uma crítica direta a esse sistema, apesar que a gente aqui critica esse sistema, mas é para a gente um pouco entender o que acontece, tá? Quando a gente fala que a gente trabalha com arte dentro do sistema capitalista. Então, o capitalismo é o nosso sistema econômico, que até então nós conhecemos, que até então nascemos, que até então achamos que não há outra alternativa. Há outra alternativa, assunto para outra live. Mas, assim, é o que temos hoje, né? O importante de falar de capitalismo é que não é só sobre... Vemos dinheiro. Exatamente. Mas o capital, ele inclui outras coisas. Ele inclui os meios de produção, que podem ser as fábricas, as indústrias. Como é que fala? As matérias-primas, né? Então, tudo isso dentro do capitalismo é considerado capital. Então, quem é capitalista? É aquele que tem acesso ao capital. Não só o dinheiro. O dinheiro é uma forma de acessar o capital, mas não é o único, tá? Deixa eu terminar aqui. Bom, então a arte, nesse contexto aqui do capitalismo, ela só vira mercadoria se ela gera lucro, tá? Isso quer dizer que nem sempre nós vivemos nessa lógica. Porque a arte nem sempre gera lucro. Então, dentro do sistema capitalista, às vezes ela não é vista como geradora de capital. E por isso que, às vezes, a gente não é levado em consideração como uma profissão. Porque nós, geralmente, não estou dizendo sempre, tá? Mas, geralmente, a nossa profissão, ela não gera lucro. Né? Ô Lu, você quer falar um pouco da coisa do trabalho que você viu lá naquele texto que eu achei bem legal, que aquela menina explicou? Tá lá no finalzinho. Do estágio, né? Do rolê dos estágios. Gente, tem vários jeitos de ver, assim, como o trabalho funciona, né? E aí, nesse texto que a gente leu, ela tenta separar em palavras em inglês, porque em inglês separa bem essas palavras, mas a gente não vai fazer muito isso aqui. De como a gente começa a entrar e a
prestar serviço, né? Tipo assim, prestar trabalho dentro das lógicas. E aí, na maioria das vezes, nós todos aqui já fomos estagiários em algum lugar. E aí, essa forma que a gente trabalha de estágio, não necessariamente a gente recebe pelo trabalho que a gente faz. Porque estagiário recebe menos, porque supostamente a troca, o capital que a outra pessoa está te dando é informação para completar o seu curso, né? E aí, muitas das vezes, a gente realmente não recebe pelo trabalho que a gente faz, porque muitas vezes a gente estagiário até faz serviço que supostamente nosso chefe aí estaria fazendo. E aí isso leva, inclusive, ela questiona no texto como que a gente vê essa pedagogia, né? Porque como que a gente, né, educa as pessoas a se formarem nos lugares sem essa experiência, assim, né? Enfim. E vira também uma ferramenta de docilização, né, que ela fala. Eu achei muito legal isso, né? Porque a gente acaba aceitando pouco para fazer muito. Então, se a gente não se submete a certos tipos de trabalho, principalmente dentro desse campo do estágio, a gente não é contratado, a gente não aceita, então a gente acaba aceitando o que tem, do jeito que tem, do jeito que dá. Isso é um jeito de docilização do corpo. Esse rolê de docilizar o corpo é você não falar e não pode, tipo assim, estar atento ao seu próprio corpo, tipo assim, ao seu próprio ser. Porque se você não aceita, você não trabalha. Se você não trabalha, você não tem experiência. Se você não tem experiência, você não consegue outra coisa. Então a gente aceita do jeito que dá. E aí, dentro disso, quando a gente entra no rolê do artista, a gente é considerado que a gente é um estagiário para sempre. Assim. Até quando, por exemplo, Juliana é mestra e é ainda tipo assim, ai, Juliana, eu vou divulgar o seu trabalho. Mano, meu cu, né? Porque assim, gente, a gente fala palavrão no Forró das Bonitas. Viu? Fala muito! Porque, assim, como a dança, a gente ainda não tem uma valia considerável, como a Gil falou, que a gente não é considerado, que a gente não considera capital, né? A gente não é considerado trabalho. A gente não recebe o suficiente pelo tanto de informação que a gente tem. Pensa pra vocês verem, Gil é mestra. E quantas vezes ela pode ter um salário parecido de alguém que é mestre, por exemplo, professor de faculdade, gente? Não sei. Isso não vai acontecer muito cedo. E aí a gente começa dentro dessa lógica que a Lu tá trazendo, né? Se estagiário é aquele que consegue dar o seu tempo, né, para conseguir uma certa experiência, quem hoje, na nossa sociedade, consegue estar neste lugar de dar o seu tempo, né, de dar o seu trabalho sem ter o dinheiro em troca? Quem que vai ser essas pessoas? Quem que vai ser? Pessoas com quê? Dinheiro. Pessoas com dinheiro. Né? Então, só elas vão conseguir acessar certas profissões. Por isso que durante muito tempo falava-se que arte era trabalho de gente que tinha grana. Porque, assim, gente, tem uma amiga minha, inclusive, eu nunca lembro a cidade dela, mas ela chama Natália Dornelles. Ela conversou comigo uma vez e é assim: pessoas sem dinheiro, normalmente pessoas pretas, não têm o luxo de ter uma família que te sustente enquanto você forma em dança. Então, essa pessoa que tá lá na formação em dança precisa pagar o pão que ela vai comer, tipo assim, trabalhar para comprar a janta, ela não vai trabalhar com isso. Então, ela vai acabar escolhendo outras coisas. Então, quem tem essa possibilidade de ficar por conta de ser um estagiário para sempre, porque não é só nesse tempo, né? Assim, não é só quando você está formando em dança, quando você está fazendo lá sua formação de professor, você vai ser estagiário para sempre. E quem que vai bancar isso para você? Só as outras contas, né? Porque casa, comida, água, luz, transporte... Seus médicos, filhos, quem que vai fazer isso? Gente, mães também é outro rolê, gente. Mães não ficam professoras de dança. Não ficam artistas. Porque não tem oportunidade, assim, não gera renda e lucro para você sustentar você e seu filho, entende? Não dá.
Então a gente começa a criar alguns mitos, né? E algumas desigualdades, elas vão se replicando na arte, né? Então, pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Elas vão conseguir se manter nessa lógica, que é uma lógica bastante autônoma, que não tem direitos trabalhistas muito claros, né? Porque a vida do bailarino, do dançarino, gente, eu imagino de quem está assistindo aqui que é músico também, ou outro artista de outra área, possa até se identificar também, né? Que sempre é autônomo, sempre é um trabalho aqui, outro ali, para você conseguir se sustentar dentro da dança, por exemplo, dos meus bailarinos. Muitos deles não dançam só no Forró das Bonitas, dançam em outras companhias de dança também, porque só um trabalho não vai dar conta da complexidade da vida, né? E aí a gente começa a normatizar esses trabalhos não remunerados, e também a gente começa a construir negócios dentro da dança, dentro dessa lógica, que é uma lógica exploratória, né? Então, por exemplo, a gente começa a pensar assim, se eu falar aqui, escolas de dança, donos de escola de dança, né? Donos de escola de dança, eles não são burgueses, gente. Não são burgueses. Eles estão muito mais... Na verdade... Gente, nem você que tem a sua lojinha ali na esquina é burguês, tá? Vamos combinar. Burguês é o dono do Facebook. Burguês é o Elon Musk, entendeu? Esses caras são burgueses. Agora a gente não. A gente é só... A gente tá mais perto do trabalhador do que vocês imaginam. Então, o dono da escola, ele vai replicar essa lógica, por quê? Primeiro que nem todas as pessoas podem pagar para ter acesso, porque estamos numa lógica capitalista que ainda tem essa coisa exploratória. Então, nem todas as pessoas têm como pagar o acesso à cultura e à arte. Quem pode pagar são poucas pessoas. Então, ele acaba diminuindo o valor da mensalidade e ele acaba tentando tirar o máximo de lucro em cima desse tipo de trabalho. Então, dentro da escola de dança, acaba toda hora a gente replicando discursos exploratórios. Então a gente fica assim, não, a minha escola nunca vai se sustentar se eu não tiver um bolsista, por exemplo, para trabalhar lá. Sim. Né? E às vezes é um bolsista que, além de estar lá com o professor, ajudar nas aulas, está atendendo o aluno na recepção, às vezes faz café, às vezes arruma um banheiro, né? Tipo, a gente sabe que é uma precariedade no círculo inteiro da lógica. Sim. Isso não quer dizer que a gente está passando um pano para a galera que está explorando o trabalho por aí. Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente está dizendo que a gente entende a lógica, porque nós vivemos dentro dela, mas está na hora de todos nós, todas nós e todos nós que fazem parte dessa lógica do mercado da dança, porque, enfim, falar de mercado da dança também é bem complicado, a gente começar a repensar, será que esse é o único jeito? Né? Se esse é o único jeito, ele não é problemático? Será que eu não deveria pensar uma outra forma de fazer esse tipo de trabalho? Exatamente. É um negócio que a gente até falou uma vez num vídeo. Eu falei sobre isso, nem lembro qual vídeo, foi um papo reto também. Que para sustentar a escola diminui a mensalidade, quer aumentar o número de aluno, o professor não dá conta de dar aula para esse tanto de aluno, então a aula fica bem rasa, bem lero-lero, sem método, foi na papel de método. E aí, além disso tudo, o professor precisa de ajuda, então vai criar uma escala de pessoas. Então, por exemplo, nas escolas que eu trabalhei, tinha o dono da escola, o professor, o monitor e o bolsista, né? Então, tipo assim, eram 3 linhas de pessoas que não recebiam para estar ali, e a única coisa que elas ganhavam, que é a famosa coisa que a gente mais escuta, que é visibilidade. Então, quando você vira professor, você tem lá a famosa visibilidade. Mas aí, o que isso te dá? Um trabalho estagiário para sempre. Exatamente. No Forró das Bonitas, né, para quem não sabe, a gente além do canal, a gente é uma companhia de dança também, de pesquisa em dança, né? Durante todo o trabalho de pesquisa, agora a gente está no trabalho de pesquisa do Passarinhos, que é um espetáculo novo, né? Todo o processo desse trabalho hoje está sendo pago. Por quê? Porque nós conseguimos um edital. Um edital não está dando lucro para o Forró das Bonitas. Um edital não está pagando nem que seja o justo para todos os bailarinos.
né? Mas todos recebem por este trabalho. Para a gente conseguir fazer esse trabalho hoje, a gente já fez muito trabalho não remunerado. Mas muito, sem comparação, assim. Então, Exatamente. tipo, eu não estou dizendo que é uma lógica que só os professores, os donos de escola de dança estão tendo que lutar, porque eu espero que eles estejam lutando contra. Eu espero, porque no forró das... Alô! Ai, Deus! Né? A gente está tendo essa conversa para isso, para que não só a gente aqui no Forró das Bonitas repense essas lógicas, mas também as escolas de dança, os grupos de dança e por aí vai, né? Pra gente parar de normatizar essas explorações, porque de certa forma, esse tempo que os bailarinos trabalharam sem receber, ou que nós aqui, eu e Lu, Jéssica, Karina, Fris, estamos aqui fazendo conteúdo, nós estamos fazendo sem receber também. A gente está pensando nessa lógica. Como, né, mudar esse cenário. Sim, e gente, sobre esse, por exemplo, edital que a gente tá falando, não é que é um edital que toda escola de dança pode ir lá e todo mundo vai receber dinheiro. É um edital. Então tem que passar para poder falar. E aí, quem que passa nessa bagaça, entendeu? Porque assim, Juliana fez uma live só para professores para explicar como é que faz um edital, porque é um acesso que as pessoas não têm. Não tem. E que é difícil pra bolsa passar. A Juliana falou como foi difícil de ela conseguir isso, entendeu? Porque ela teve ajuda. Então, assim, quem que passa nisso? E aí fala assim, mas dança valorizada, vocês ficam aí ganhando dinheiro, por exemplo, por edital. Gente, vocês têm noção que, tipo, eu até mandei pra Ju recentemente, um edital que teve aqui, Move Concreto, daqui de Minas. Teve 630 inscrições pra, tipo, 10 vagas, gente. Vocês têm noção do tanto de gente que manda para poder receber dinheiro que, igual a Ju falou, não paga todo mundo? Não chega nem perto. E aí a gente tá falando, gente, não é só de pagar essa apresentação, essa aulinha que a gente dá, não. Isso aqui, pra gente fazer essa live aqui, foi, tipo, 3 dias de preparação. De estudar roteiro, de estudar artigo, de estar conversando. Isso é tempo de trabalho. Que de dentro da divulgação, de desenhar a divulgação. Que dentro da dança, dentro desse cenário nosso, não só da dança, mas da arte, não é valorizado, porque a pessoa vira para você e fala assim, quanto que é essa aula de dança? Aí falando lá o preço, falando, nossa, mas tá caro. Gente, para eu montar uma aula de dança, é muito tempo, não é só 1 hora que eu vou estar ali. Exatamente. E aí a gente começa, a Jéssica está falando, por isso temos o Apoia-se. Sim, hoje nós temos o Apoia-se, aqui no Forró das Bonitas, que é uma maneira da gente... Apoia nós, inclusive. apoia.se/Forró das Bonitas, porque aí a gente consegue tentar criar conteúdo mais direcionado para uma comunidade, né? E a gente vai tentando subsidiar nosso trabalho, porque ele precisa existir de uma maneira sustentável, né? Agora que estamos em crise, que nós vemos, né? No caso, estamos aqui no período pandêmico há mais de 1 ano, né? Nós estamos vendo quanto a classe artística foi afetada. Classe artística que antes falava que alguns artistas mamavam na teta do governo. E agora estão aí desesperados por edital. Então, por isso que a gente tem que o quê? Prestar atenção como o nosso trabalho é político, como o nosso trabalho precisa estar antenado às questões políticas. Por que, por exemplo, o Ministério do Trabalho ter sido extinto é um problema, inclusive, para nós, artistas. O Ministério da Cultura ser extinto é problema nosso. É problema nosso, nós artistas. Né? Então, a gente precisa começar a trazer essas questões, porque senão a gente acha que o privado ali da escola, você está sendo o burguês dono do capital, e não tá. Entendeu? Você não é, meu irmão. Você é tipo, não, que nem nós. Que nem nós. Não precisa, não. Não é. Entendeu? E a Ju até colocou um exemplo aqui, mas eu consigo ganhar aí 5 mil dando aula particular, entendeu? Porque eu cobro R$300 a hora do meu serviço. Querido, você mora onde? Sozinho? Porque sozinho não é que você mora.
R$ 5.000, gente. Gente, tem uma pesquisa que eu vou até pegar aqui de onde que é que da DIEEC, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, tá? Então a gente não tá tirando do nosso cu essa informação, não, tá? Nada aqui, na verdade. Nada, na verdade. Eles estão falando que, teoricamente, em janeiro de 2021, o nosso salário mínimo deveria ser R$ 5.403. Isso para pagar as necessidades básicas. Não é para pagar o seu tênis Nike. Não é para pagar a sua viagem para a Europa, que a gente vai falar disso também. Não é para isso não, meu irmão. É para pagar as suas necessidades básicas. Aluguel, saúde, cesta básica. Sacou? Tipo assim, é para pagar o seu básico. Tem que pelo menos ganhar R$ 5.000. Pelo menos. Então não adianta você achar que só porque você ganha R$ 5.000, R$ 10.000, que você é burguês, meu irmão. Você não é, porque R$ 10.000 não é nada. Não é nada. Ah, não, Juliana, capitalista, não sei o quê. Não, gente, não sou capitalista. Vai pagar um aluguel aqui em São Paulo pra vocês verem quanto é. Entendeu? E eu sei que em BH também não é muito barato, não. Não, vai fazer a compra do mês, mano. Vai comprar suas coisas básicas pra você comer. Pra você viver, pra você pagar de luz. Porque a gente tá vivendo em tempos pandêmicos, como dissemos. Pra eu poder estar fazendo essa live aqui, tem 3 luzes acesas, internet rolando. Então, assim, não é fácil. É isso, vai pagar, não é. E assim, gente, quando a gente fala sobre isso, a gente entende que esse rolê nosso não é valorizado. A gente entende, mas a gente precisa fazer algo sobre isso. Não é só ficar reclamando que, tipo, não valoriza a dança. Igual a Ju falou, acabou os ministérios, virou secretaria. Aqui em BH a gente tá sem secretário da cultura. Absurdo isso. O que a gente vai fazer sobre isso, sabe? Por exemplo, uma coisa que me falaram esses dias quando eu comecei a pesquisar sobre isso, me perguntaram assim, Ju, e o sindicato da dança? Por exemplo, aqui em São Paulo, o sindicato da dança, ele ainda é organizado por pessoas do balé, né? Então, a gente ainda tem uma hegemonia ali da coisa do balé, ser dança, e eles que validam quem que vai tirar o documento ou não. Óbvio que, como eu já levei o documento direto ao Ministério, ao antigo Ministério, né, agora a Secretaria de Trabalho, eu levei diretamente o meu documento, na época, no Ministério do Trabalho e falei, olha, eu já tenho aqui meu diploma, eu não precisava passar pela prova, né? Então, eu tirei o meu diploma de dançarina e bailarina. Mas, muitos de nós precisam passar pela prova, né? Então, quem está avaliando o seu trabalho lá? Como que é feita essa avaliação? Vocês acham mesmo que, por exemplo, aqui em São Paulo nós fazemos uma coreografia de 3 a 5 minutos para apresentar todo um histórico profissional seu? Né? Tipo, como que isso é válido? Como que não é? Né? Tipo, como que é isso, sabe? Por quê? Porque os sindicatos, eles são instituições públicas que, inclusive, recebem uma grana pública para estar organizando esse daí para nós. Para nós, trabalhador, que está lá na lei desde 1978, nós somos trabalhador. Nós somos considerados considerados profissional de um negócio. Entendeu? Então, vocês já foram buscar quem é que cuida do sindicato de vocês? Quem é que cuida? Quem é artista aí? Quem é músico? Né? Sabe que tem o ECAD para pagar, tem a Abramos para pagar, tem um monte de instituição aí de direitos autorais para pagar. Para onde vai esse dinheiro? Como é que esse dinheiro é coletado? Já foram buscar sobre isso? Já foram saber sobre isso? Porque, gente, vou contar um negócio aqui para vocês. Ser professor de forró ou trabalhar com forró não é só ir para a Europa, não. Tá? Inclusive, ir para a Europa é um problema também. Porque a gente está falando aqui de trabalhos remunerados e tudo mais, né? Aí, eu não entendo a minha lógica, onde que um capital intelectual que é formado no Brasil, que é estruturado no Brasil, para chegar em outro país, para chegar em outro continente, a gente precisa tirar do nosso bolso para chegar até lá. Isso é completamente surreal. Um capital intelectual brasileiro está pagando para ter que sair. Ah, mas Juliana,
quando chega lá eu consigo reembolsar todo esse valor, que não sei o quê. Tá, mas quem que tem essa grana para ir até lá? Quais são os discursos que estão conseguindo chegar até lá? Juliana aqui não consegue. Jamais. Eu também não. Luiz aqui, ó, não consegue. Eu também não. Gente, então quem continua? absurdo. Não, e quem continua detendo esse poder de difundir a informação? E, inclusive, quem está difundindo a informação, quem está chegando nesses lugares, em cima de quem, eu vou falar aqui um negócio, de que mulheres vocês estão fazendo isso. Falei mesmo, porque assim, é isso. Porque é sobre isso. Porque quando a gente fala dessa lógica de trabalho, que primeiro, vamos só fazer um resumo aqui, ó. Ó, o DJ Messias tá falando, também não consegui. É isso aí, ó, DJ, que não consegue. Porque não tem a grana pra ir lá. Não vai ser conhecido lá porque não tem a grana pra ir pra lá. E assim, é assim, né? Só é conhecido aqui quem vai pra lá. Então, assim, fulano foi pra lá. Fulano é maravilhoso, é incrível. Sendo que Juliana tá aqui, mestra. Eu vou repetir isso muito. A Juliana tá aqui, mestra. Luísa aqui, pedagoga, que estuda método pra te dar aula, entendeu? Eu não sou mestra, mas loura pivete. Então, eu acho que a gente precisa começar a se questionar sobre isso. Sobre essas questões, né? Lembrando, a gente não está fazendo uma crítica direta ao capitalismo, apesar de ser uma crítica indireta. A gente pode fazer uma crítica direta em outro vídeo, mas é para vocês perceberem como o sistema capitalista ele está deturpando as coisas. Entendeu? Ele está deixando as coisas bem complicadas aqui pra gente, né? Porque, ó, a dança já não é vista como um trabalho produtivo, como um trabalho que gera capital e gera lucro, né? Já começa por aí. Não só a dança, mas a arte. Tá aqui o DJ Messias para também ver que a música também é mais um outro patamar que não está sendo valorizado, né? Então, a gente vai também perceber várias camadas que vai surgindo de hierarquias para que a gente consiga manter um trabalho. Para a gente manter um trabalho com arte, a gente tem que manter um trabalho exploratório. Que poucas pessoas vão conseguir ter acesso e vão conseguir se manter. Né? Isso piora quando a Lu tá falando aí da divisão sexual do trabalho. Fala aí, Lu. O que acontece? Carol até tá aí, Carol entrou, provavelmente teremos, não sabemos ainda, mas acho que a gente vai ter uma live com Carol pra gente falar desse rolê de divisão do trabalho. Por quê? Gente, se a gente for colocar aí professor, porque a dança ainda é valorizada com som. Já cansei de falar isso aqui nos vídeos falando por aí. Então, quem é valorizado o trabalho? Dos homens. Quem é valorizado a fala? Dos homens. Aí a gente, para poder fazer uma aula, a gente, além de estudar o que a gente tem que fazer, a gente estuda o que vai acontecer no dia da aula, do que tem que acontecer na escola. Então, nosso estudo é muito maior. A gente estuda, mulheres, isso é um fato, a gente estuda muito mais que os homens para poder dar uma aula. Porque a nossa fala vai ser sempre questionada. Sempre questionada. Porque a dança é feita pelos homens. Então, quando eu falo em cima de que mulheres você consegue esse capital, é porque é elas que estão lá estudando, mantendo a escola de pé, fazendo a coisa funcionar, que organizou a sua viagem para a Europa, tudo isso, entendeu? Porque quando a gente fala dessa divisão sexual do trabalho, a gente traz também questões de vários trabalhos não remunerados que historicamente são exercidos por mulheres. Por exemplo, a conduzida. Quantas de nós aqui já fizemos trabalhos como conduzida sem receber um tostão? Pode mandar um coraçãozinho aí quem está assistindo. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que já fez um trabalho como conduzida e não viu a cor do dinheiro. Ou se viu, foi com certeza menos do que o condutor. Né? E quando quer ver o dinheiro mesmo, tem que trabalhar como condutora. Sim. Porque é essa função que é a função dita a mais importante. Só que ninguém percebe que para você ter um grupo de trabalho, para você ter uma escola, para você ter até uma dupla de trabalho, o condutor, essa figura que é tão importante, né? Ou até eu, por exemplo, que sou diretora de companhia, essa figura diretora, a figura condutor, só existe se tiver os bailarinos para trabalhar, se tiver a conduzida para trabalhar.
Entendeu, meus amores? O líder só existe porque tem outras pessoas para trabalhar. Porque o líder sem pessoa para trabalhar não é nada. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Exatamente. Aí o que a gente vê? Professores homens, muitas vezes, só trocando de parceira, como troca de roupa, porque ele sempre vai precisar de alguém para explorar. Porque, e não estou falando de explorar, a gente está falando de exploração, parece que é muito dolorido, né, a exploração. Mas ela, na verdade, é bastante cotidiana nas lógicas trabalhistas e no capitalismo. Sim, que ela vem de um jeito, como eu falei, da estagiária, do estágio. Porque você vai comigo na aula, porque você vai aprender como que vai fazer tal movimento, ou como que a gente vai dar essa aula. E aí, futuramente, eu vou te colocar de estagiária para você dar aula lá numa turma iniciante, para você testar seu conhecimento. E enquanto isso, ele vai explorando o seu trabalho sem que você perceba. Não é que é uma coisa, estou fazendo por mal. É que provavelmente ele já fez isso com outras pessoas, ou se, né, caso uma mulher, por exemplo, isso já aconteceu comigo milhões de vezes. Nossa, também. E é muito comum eu perceber... Eu vejo que isso acontece no cotidiano e que tá tudo normatizado, entendeu? Uhum. Então, assim, nós temos uma dança que não é valorizada, né? E que também é acessada por poucos, né? Aqueles que acessam já não valoriza, já entende o mercado de uma maneira completamente complicada, né? Continua replicando esse discurso, essa forma de fazer, com um discurso fatalista de não tem outro jeito de fazer. Tem que ser assim, eu só consigo fazer se for assim, sem ao menos questionar se essa cadeia produtiva, ela tá tendo um problema em algum lugar, né? Então, tipo assim, se eu estou conseguindo ocupar alguns espaços, por que eu estou conseguindo ocupar esses espaços e outras pessoas não? Né? Por que isso acontece? Né? Por que eu, ao sair do Brasil, eu preciso pagar para sair do Brasil? Uhum. Sendo que o capital foi construído no Brasil, o capital intelectual. Né? Então, é um trabalho nosso, que precisa ser pago pela gente mesmo. Isso para mim é muito surreal. E aí as pessoas ficam me falando assim, não, mas é assim mesmo, tem que ser assim. Não é assim mesmo, gente, porque isso piora quando a gente fala em minorias silenciadas. Então, por exemplo, uma coisa é eu, Juliana, que não tenho filho, poder chegar para uma escola e falar, olha, eu não vou fazer esse trabalho gratuito, porque é surreal. Eu não vou fazer esse trabalho gratuito por visibilidade. Isso não faz nenhum sentido para mim. Mas eu não tenho uma boca para alimentar. Se eu fosse mãe, talvez isso seria uma... Entendeu? A exploração seria completamente diferente. Porque dentro dessa lógica capitalista, faz sentido manter-se desigualdades. Sim. E cada vez, quanto mais desigualdade tiver, mais gente a gente vai ter para explorar. Então, mais gente, por exemplo, se eu chego e falo assim, olha, se eu fosse um homem, no caso, eu chegar e falar assim, olha, vou chamar uma menina aqui para trabalhar comigo. Aí essa menina fala assim, não vou trabalhar com você. Essa sou eu. Não vou trabalhar com você porque eu não vou receber. Aí ele vai chamar a outra. Porque a outra vai querer. Porque dentro da lógica de desigualdade, ele sabe que mulheres dentro dessa lógica ainda são vulneráveis e elas ainda acreditam que a coisa da visibilidade vai dar algum retorno algum dia. A gente não tem um retorno concreto, é algum dia. Entendeu? Isso é extremamente problemático, só que todo mundo acha isso normal. E eu falo, cara, isso não é normal. Isso não é normal. Nós dançarinos, e eu entendo que dançarinos homens também passam por essa lógica, a gente já vive na precariedade, gente. A gente pode ganhar 5 pau, muito fácil, 10 pau, fazendo uma organização assim. Dá pra ganhar, trabalhando em um monte de escola, se fudendo pra caralho, dá pra ganhar. Só que não é uma questão de discurso meritocrático sobre isso. Né? De fato, se você se organizar assim, até vai. Mas, gente... Eu vejo professores e donos de escola falando assim, por que você quer ter CLT? Gente, a gente não tem 13º, a gente não tem férias. Se a gente se machucar, e aí, quem vai pagar minhas contas?
Exatamente. Gente, teve uma vez um bailarino meu quebrou a costela, quebrou esse osso aqui, a clavícula. Clavícula. E aí como é que fez? Teve que passar ele, tipo, o cachê dele para outra pessoa, porque não tinha que ter outra pessoa para trabalhar. E aí? E aí? Como a gente falou, é pulga atrás da orelha, gente, porque assim, a gente acha isso, muita gente inclusive fala, trabalho fechado é muito ruim. Galera, é muito ruim pra quem? Porque a estabilidade que a gente tem, porque eu falo muito isso, eu amo dança, eu amo o que eu faço. Só que, mano, não me dá estabilidade nenhuma. Um mês eu posso ter 30 alunos, no outro mês eu posso ter 2. E aí, se eu tiver 2, as minhas contas não são pagas. Eu não consigo, tipo, ter acesso a médico, essas coisas, porque por mais que viva o SUS, defenda o SUS é incrível, ainda tem coisa que não dá, não funciona. E aí, se eu machucar, eu já machuquei, inclusive, 2 vezes dançando, inclusive. Não existe quem vai te pagar esse dinheiro. Não tem quem te paga férias, gente. A gente, né, a Ju também, a gente que trabalha com isso, que organiza algo, você não tem férias. Se você não fala, mano, vocês não me ligam por um mês, você não tem férias. Porque depende de você para poder acontecer as coisas. E aí, de novo, em cima de que mulheres vocês estão sustentando essa bagaça? Porque quem são as pessoas que vão conseguir manter essa lógica de exploração? Né? Então, por exemplo, tipo, gente, não é só o trabalho da dança. É a gente manter o nosso corpo, é manter o estudo de corpo, é manter o estudo teórico, técnico, metodológico, né? É tipo, saber dar aula, saber coreografar. Isso tudo é conhecimento que a gente vai ganhando à custa de quem? Né? Porque eu tenho, por exemplo, certeza que eu, Juliana, só consegui fazer a minha universidade com bolsa, por conta do ProUni. Beijo, Lula. Outra, só consegui fazer isso porque eu tinha uma mãe em casa e conseguia fazer as coisas de casa, inclusive me alimentar durante essa época, entendeu? E porque eu tinha um outro trabalho ainda, além de estar estudando, né, estudando coisas complicadíssimas dentro de uma faculdade que consegui bolsa, mas que foi super difícil se manter, que foi a PUC. Eu sei que eu consegui isso em cima de trabalho de outras pessoas. Uhum. Entende? Então, tipo assim, inclusive sobre o meu trabalho. Eu só consegui fazer isso trabalhando em dobro. Sim. Entendeu? E aí, tipo, como é que é ainda chegar pra mim e falar assim, agora pra você sair do país, você tem que pagar a sua passagem. Gente, não. Não, entendeu? Não. Então, tipo, é uma lógica exploratória que a gente não pode normatizar mais. Não. Sabe? Não pode. A gente tem direito ao nosso... A gente tem... Primeiro que a gente nem tá falando aqui dos direitos básicos trabalhistas. A gente tá falando aqui de vários assuntos. A gente ainda não trouxe a coisa do 13º que precisa ter, né? Que nem a Lu falou assim, se machucou, fudeu. Não trabalha mais. Não trabalha. Não trabalha. Pra vocês terem uma noção, em edital público, para eu justificar que eu vou pagar um bailarino que se machucou, que não vai dançar, é um caos. É um caos. E é muito louco, né? Porque a Jéssica até brincou no grupo um dia, né? Falando, acidente de trabalho, né? Porque não é considerado, porque quando você se acidenta no trabalho, que você tem carteira assinada, que você tem CLT, você fica em casa repousando, tomando conta do seu corpo, recebendo. Quando a gente machuca, foi o que a Ju falou do bailarino dela, quando a gente machuca, esse dinheiro não continua vindo pra mim. E aí, gente, é coisa básica, é tipo, remédio. E é transporte, porque assim, sei lá, médico, a gente trabalha dançando. Se eu machuco uma perna, igual eu já machuquei o pé e a perna uma vez, como que você desloca para os lugares de ônibus? Porque não dá, não funciona. É coisa básica mesmo. Por isso que seria importante, sim, ter esse contrato, ter esse CLT, assim. Então, não desvalorizem essas coisas, porque é sério. É muito sério. E aí eu acho que a gente podia finalizar, pelo menos eu queria falar uma coisa assim, é que, tipo, primeiro, se nós criamos
arte, somos donos da coisa, nós temos muito direito de fazer as regras sobre essas coisas, tá? Já começa por aí. Nenhum grupo, nenhuma escola, nenhum condutor trabalha sem outras pessoas envolvidas. Não tem como, não tem como. Se a gente não pensar em uma lógica onde todos ganhem dentro de um trabalho produtivo artístico, isso não vai durar muito tempo. Isso não vai durar. O Forró das Bonitas, se a gente não encontrar uma forma de subsidiar esse trabalho, ele não vai durar muito tempo, gente. Sério, ele não vai durar muito tempo. A gente tá falando sério, real oficial. A gente tá em pandemia. Real oficial. A gente tá, assim, eu e Lu estávamos preparando esse material enquanto a gente estava trabalhando em outras coisas. Exatamente. Entendeu? Isso é bastante cansativo. Mas a gente acha necessário estar aqui falando sobre isso. Né? Então, não dá pra gente continuar achando que a exploração precisa sustentar o trabalho artístico. Tá? Acho que uma coisa também que a gente tem que falar é que não se sintam chatas, principalmente mulheres, por vocês estarem pedindo para que as pessoas paguem um combinado. Sim. Porque isso é difícil, é muito fácil acontecer, né, Lu? Muito. Tipo assim, combinou um negócio e aí depois que passou a aula, que não sei o quê, aí não paga no dia, não paga a quantidade, o valor que era para ser pago, deixa tudo muito informal. Muito no ar. E esse é outro problema, gente. Sempre que puder, mano, oficializa suas coisas, cara. Tipo assim, coloca no papel, coloca o nome de quem tá te contratando no papel, porque isso fica solto. Fica solto e você, principalmente as mulheres, não vão ver uma gota desse dinheiro. Porque isso real se perde, mano. E aí a gente, tipo assim, igual a gente falou, não se acha chata, é o seu direito. E tudo que é seu direito, você não deve achar que você tá incomodando ou que você tá sendo chata. Só cobra. Cobra porque é o seu trabalho, você gastou o seu tempo, exatamente, o seu corpo, a sua cabeça. Porque é mental, tipo, preparar a aula, criar movimento, preparar seu corpo antes, descansar seu corpo depois, às vezes machucar seu corpo no processo. Então, assim, foi um trabalho, foi uma coisa válida ali. Não ache que isso não merece ser cobrado, não merece ser pago no tempo que foi determinado, no tempo que foi falado, porque rola disso ser perdido. Sim, sério. E não caiam nessa história de tipo assim, ai, eu danço por amor, ai, porque o caralho, meu cu. Olha, gente, na boa, sabe? Esse negócio de tipo assim, ai, eu faço por amor, é só quem tem grana que faz as paradas por amor. Essa é não caiam nessa, não caiam nessa. Não caiam nessa, de chegar um diretor, de chegar um coreógrafo, de chegar um professor e falar, ai, porque eu faço por amor. Tudo bem, então vamos fazer por amor com contrato? Vamos fazer por amor, já que é tanto por amor, não vai ter problema da gente oficializar isso aqui, né? Então porque é tanto por amor, eu tenho certeza que o seu caráter, por si só, vai assinar isso aqui sem dor de cabeça. É isso, gente. Nossa, meu Deus. É isso, entendeu? Não aceitem trabalho por visibilidade, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que tem casos e casos, mas visibilidade, pelo menos até agora, se vocês souberem de uma forma, por favor, me mandem que eu tô precisando. Manda não paga boleto. Bonita, que a gente ajuda. Porque, assim, é real, não paga boleto. Inclusive, de novo, a gente falou, a gente tá aqui porque a gente acha necessário, porque a gente não quer que essas coisas continuem acontecendo. Tudo que a gente fala aqui é porque a gente acredita que a dança pode ser feita, a arte da dança, dançar e afins pode ser feita de jeito diferente. Só que não caiam nessa de vou fazer as coisas porque vai me mostrar. Porque, gente, beleza. Eu e a Cássia, a gente caiu nessa uma vez. E aí a gente dançou aí. E aí, ótimo, gerou visibilidade pra pessoa lá, ó. Porque pra mim, não chegou isso aqui não. E, gente, essas contas, esses números, inclusive o Instagram fala que você precisa ter seguidor pra poder ter não sei o quê, pra gente poder, né, fazer lá as coisas. Mas esse número de seguidor não chega conta, não chega número na sua conta. Então, não faça trabalho por visibilidade.
Não façam, gente, não façam. Né? Até o trabalho que a gente faz em rede social pode ser considerado um trabalho não remunerado. A gente está trabalhando para essa ferramenta, que é o Instagram, gratuitamente. A gente está fomentando conteúdo aqui gratuitamente. Então, comecem a pensar sobre isso. Né? Quanto tempo você gasta para preparar uma aula? Quanto tempo você gasta para preparar uma coreografia? Quanto tempo você gasta para preparar a divulgação desse material aqui? Quanto tempo você gasta para fazer atendimento ao cliente? Quanto tempo? Não deixem que... Não deixem que... A Mari falou, não chega mesmo. Manonola. Mano o quê? Manolonas? Né, Mari, você tem que explicar. Eu não sei o que é isso, Mari. Explica para nós. Por favor. Então, gente, a gente tem que começar a profissionalizar, nem que seja o mínimo, sabe? Desses processos. Porque, por exemplo, no Forró das Bonitas, eu tento deixar o mais transparente possível o quanto eu tô pagando sobre tudo no edital. Tudo. Eles sabem quanto eles vão receber, quanto cada um vai receber, se tem valor diferente, por que é diferente. Entendeu? Todo mundo sabe quanto que cada um vai receber ali. Se a gente precisar comprar um equipamento para alguém, todo mundo vai saber que esse equipamento vai ser pago. Se eu vou fazer uma ajuda com o dinheiro do caixa, se eu vou fazer qualquer coisa, eu pergunto para eles antes, gente, seu dinheiro vai sair daqui, pode sair, tá, não sei o quê. É isso. É isso. Sim. É sobre isso. Super Manolas. Tipo, ela tá falando de nós, Super Manolas. Entendi. Obrigada pela explicação. Então, bem mineira, não sabendo. A gente está tentando dizer aqui que não caiam na conversa de que fazer dança por amor é uma justificativa para a gente não profissionalizar esses processos. Para não deixar esses processos mais transparentes e mais... como eu posso dizer? Mais confiáveis para todos nós. De novo, eu vou falar um negócio do estagiário, gente, porque assim, a gente fica fazendo esse trabalho como se a gente sempre, porque assim, é forma de ganhar, informação de quem está te contratando porque ele trabalha nessa área há tanto tempo. E aí a gente fica nessa, vou fazer porque eu vou ganhar visibilidade, vou fazer com fulano e vou ganhar informação. Se a gente vai ficar nessa por muito tempo sem ter esse retorno, porque, sério, gente, para pensar, quem aí dá aula, a Mari tá aí, a gente, tipo assim, eu mesmo, que eu falo muito isso, quanto que a gente já gastou de informação, né, de preço mesmo, que eu paguei de informação até aqui? E por que minha aula não é válida eu cobrar o preço justo dela? Inclusive, esse mês acho que tem, né, Ju? Como calcular o preço da sua aula? Sim. Porque, assim, a gente está falando disso, essa preparação de antes, do que você faz antes, o tempo que você gasta antes para isso acontecer, para aquela aula acontecer, ela é importante, ela é considerada seu trabalho, sim, de novo, não é só aquela hora que você está ali. Então, tomem cuidado, tipo, não se deixem desvalorizar também. Porque é isso que a Ju falou, a gente falando assim, porque é tão normatizado que fica de boa. Por exemplo, Ju, uma coisa que a gente já está finalizando, mas como as professoras, eu vejo muitas professoras, porque professora aumenta preço de aula todo ano, professoras mantendo o mesmo preço de aula, tipo, há 5 anos. Eu conheço gente que tem o mesmo preço de aula até hoje. E, mano, não. Gente, tem um negócio chamado inflação. Todo ano, tipo, R$2.000 ano passado não vale o mesmo, porque dinheiro não é a ver com quantidade, tem a ver com valor. Quando a gente fala de capitalismo, a gente fala de valor e não de dinheiro em contado. Tipo, R$2, R$3, não é assim que funciona. Essa aula que a Lu tá falando aqui, tô apontando aqui porque a Lu tá aqui embaixo. Essa aula que a Lu tá falando, por exemplo, como precificar o seu trabalho, vai ser uma aula fechada só para nossa comunidade. Se você quiser participar de maneira gratuita. Gratuita mais ou menos, né? Você tem que participar da nossa comunidade, que é a comunidade lá do Apoia-se. Então, se você quiser saber como precificar o seu trabalho, você pode Apoia participar.
apoiando a gente. Você pode apoiar a partir de R$2. Não, R$3, desculpa. É R$3. Gente, é menos que uma Coca-Cola. Apoia nós. Apoia nós, gente. Apoia nós, porque ajuda. Apoia Ajuda nós, a pagar. gente, de novo. Ajuda a pagar o quê? Nosso computador. Ajuda a pagar o que? A internet. Entendeu? Ajuda a pagar o quê? A nossa luz que a gente gasta para fazer esse serviço aqui. Entendeu, gente? Ajuda. Ajuda. Entendeu? A gente Ajuda. não tá aqui nem tirando lucro disso. A gente só tá querendo pagar o básico. Para conseguir pelo menos fazer o trabalho. Para conseguir chegar a informação para vocês, porque a gente acha que tipo, não adianta a gente saber disso tudo e manter no Forró das Bonitas, mercado, o espaço da dança, não vai mudar se só a gente souber, entendeu? Então, estamos aqui para você também fazer a diferença. Então, apoia nós que a gente gera conteúdo para vocês e vocês geram conteúdo para outras pessoas, entendeu? Então, show! Vem! Então, gente, ó, é isso. Acho que essas lives do Que Diabo é Isso, a gente está trazendo mais uma introdução mesmo, para a gente começar a ter umas questões na nossa cabeça. Né? Por que isso? Por que aquilo? Então, anote aí umas palavras aí que vocês acham que tem que procurar mais. Sabe, tem uns canal bem bacana que vocês podem... Tem um canal muito bacana, se quiserem saber mais sobre capitalismo, Chavoso da USP, no YouTube. O mano sabe tudo, velho. O cara é da perifa, tá estudando na USP. Ele explica lá direitinho como as coisas funcionam. Cola lá. Inclusive, se quiser saber nossas referências, apoia a gente, porque todo mundo que está lá vai saber todos os artigos que lemos para poder estar aqui hoje e todas as coisas que a gente viu para poder estar aqui hoje e todos os nossos conteúdos. Então, de novo, apoia, vou repetir, apoia a gente. Apoia-se nós, sempre. O link tá na bio. Cola lá. Inclusive, a gente também está tendo 2 cursos, viu, gente, esse mês, que é o Formação Crítica de Professoras, que inclusive a gente abriu os custos para vocês verem que a gente não tá roubando dinheiro de ninguém. E o Diálogo na Dança, que vai ser com a Jéssica. Então, colhem também lá no link da bio e se inscrevam. Que os preços estão, ó, chuchu, pagando todo mundo com o justo. O justo. Pelo menos tentando, né? Lu, obrigada demais pela conversa. Eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente fique também aqui. Se inscreva aí, comenta aqui, divulga essa live. Assina lá no nosso canal no YouTube também, porque a gente vai movimentar ele mais. Dá visibilidade pra gente lá, pra gente ganhar uns dinheiro lá também. E é isso. Muito obrigada, Ju. Beijo, gente. Até a próxima. Cola no YouTube lá também, hein, que vai estar essa live salva aqui e lá no YouTube. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.